vez ao Descomplicando a Kabbalah. Vamos dar continuidade nos vídeos da criação. Então o vídeo de hoje é Criação e Propósito do Homem, baseado no Zohar Bereshit 47a. O homem foi criado com livre arbítrio para poder aperfeiçoar seu serviço no mundo. Por isso que Deus criou o homem com livre arbítrio. E por isso que Deus colocou o mal no mundo. Para o homem exercer o seu livre arbítrio. Se não tivesse mal, ele não tinha o que escolher, seria sempre bom. Os céus e a terra foram terminados juntamente com todos os seus exércitos. Está em Gênesis 2:1. Para explicar esse versículo, o Rabino Elazar cita o verso: quão grande é sua bondade que você estabeleceu para aqueles que o temem. Você operou por aqueles que depositaram sua confiança em você diante dos homens. Você acha isso em Salmo 31:20. Venha e veja. Deus colocou o homem no mundo e ele lhe deu as habilidades para aperfeiçoar-se em servi-lo, servir a Deus, e corrigir os seus caminhos, ou seja, corrigir os próprios caminhos do homem. O homem foi criado com livre escolha, para ser capaz de aperfeiçoar o seu serviço no mundo para merecer a luz. Então, para aperfeiçoar o seu serviço aqui nesse mundo, para merecer a luz sublime, não é a luz do sol, mais uma vez, eu sempre friso isso. É a luz sublime que Deus salvou para os justos. Assim está escrito: sem olho, mas Eloquim já viu o que espera os justos no futuro. Isaías 64:3. Isaías o profeta, então, é uma profecia. Eloquim, Deus, não tem olho físico, mas ele já viu o que espera os justos no futuro. Os justos, não os maus, os justos. E como alguém pode merecer essa luz, a luz divina, o En Sof, a luz eterna, a luz que vem direto de Deus? Somente através da Torá, que é referida como luz. A Torá é referida como luz. Pois um mandamento é uma vela e a Torá é a luz. Então, o mandamento é uma chaminha de uma vela. A Torá é toda a luz. Isso está em Provérbios 6:23. Aquele que se ocupa com a Torá todos os dias é considerado como se ele tivesse construído mundos. Quem estuda a Torá, um pouco de Torá pelo menos, todos os dias, essa pessoa é considerada como se ela tivesse construído mundos. Aquele que se ocupa com a Torá todos os dias para purificar sua materialidade merece um lugar no mundo vindouro e é considerado como se ele estivesse construindo mundos, ou como se ele tivesse construído mundos. Através da Torá, o mundo foi construído e completado, como está escrito: Deus fundou a terra com sabedoria da Torá. Deus fundou a terra com a sabedoria da Torá. Ele estabeleceu os céus com entendimento. Está em Provérbios 3:19. Então Deus sabia o lugar de cada coisa e o momento de cada coisa ser criada. E também está escrito: e eu serei um Amon, um berçário, aqui interpretado como ferramenta do artesão, a ferramenta do mestre artesão, que vem do verbo oman. Com ele, e eu serei seu deleite todos os dias. Está em Provérbio 8:30. Assim, quem se esforça para aprender a Torá, completa e preserva todos os mundos.
o nosso e os mundos espirituais. Então, de novo, vem e veja. Deus fez o mundo por uma respiração. Então, quando Deus proclamou, quando a gente proclama, diz uma palavra, nós exalamos, então nós respiramos. Por isso aqui diz, Deus fez o mundo por uma respiração. E pela respiração das bocas daqueles que estudam Torá, a Torá é preservada. E o mundo é preservado. É preservado ainda, o mundo é preservado ainda, mais pela respiração das crianças aprendendo na escola. Aprendendo Torá também. Aqui não é a escola, o referido aqui não é a escola comum, é uma yeshiva, uma escola hassídica, uma escola de Torá. Quão grande é sua bondade, refere-se ao bem oculto, a luz que Eloquim viu e disse que era bom, e escondeu para o uso daqueles que temem. Quando Deus estava criando o mundo, que ele criou a luz, que ele proclamou, haja luz, a luz divina, ela foi tão poderosa que ela saiu arrebentando as quelipotes, os recipientes não aguentaram. Então ele escondeu essa luz, ele condensou ela, ela ficou tão condensada na Sefirot, que aí ninguém percebe mais. E ele escondeu para o uso daqueles que te temem, que temem a Deus. Você trabalhou para aqueles que confiam em você. Então Deus trabalhou para quem confia nele, Deus. Qual é o significado de forjado? Refere às obras da criação que foram feitas em nome do homem. A criação toda foi feita em nome do homem. O Rabino Abba disse que se refere ao jardim do Éden, que Deus havia criado na terra à imagem de sua forma superna, da sua forma espiritual, para que os justos se fortalecessem e se acostumassem à luz superna que vem lá de cima do mundo espiritual. Por isso Deus criou o jardim do Éden. Os trabalhos são forjados para aqueles que confiam em você, que você havia estabelecido para aqueles que o temem diante dos homens. Porque o jardim do Éden terrestre é para os humanos e o outro é apenas para os seres sagrados supernais. Então, como eu já disse em outros vídeos, o nosso mundo é o espelho do mundo espiritual de cima. Então, do mesmo jeito que tem um mundo, tem um jardim do Éden lá em cima, tem um jardim do Éden aqui embaixo. Rabino Shimon disse que, embora o jardim do Éden supernal ou o jardim do Éden espiritual nos céus está acima, mas mesmo assim está diante dos homens. Ele se reflete aqui, depende do homem, depende da gente. Pois há justos que fazem a vontade de seu mestre ao longo de suas vidas, que se reúnem lá imediatamente após a morte. Então, os grandes justos desse mundo, os grandes sadiquim, quando falece o corpo, suas almas vão direto para o Éden superior, para o Éden supernal ou para o Éden espiritual. E eles terminaram que detalhes e aspectos alternativos de ambos, Torá oral e Torá escrita, podem coexistir e se complementar. São duas coisas, dois ensinamentos, dois tipos de luzes. A Torá escrita, que Moisés escreveu a mando de Deus, como eu já expliquei num outro vídeo sobre Moisés e a morte dele, como ele escreveu, como a Torá foi escrita. Então, se você não viu esse vídeo, procura lá na playlist como foi a morte de Moisés. E a Torá oral, que foi passada para Moisés direto de Deus e dos anjos, que as duas, a Torá oral e a Torá escrita, podem coexistir e uma complementa a outra.
e eles foram terminados. Na forma plural, indica que todo o trabalho que deveria ser feito, tanto lá em cima no espiritual, quanto aqui embaixo no físico, foi concluído para os céus. Representem tudo acima. Para que os céus representem tudo que está lá em cima. Isto está dentro dos céus. E a terra representa tudo que está embaixo, aqui embaixo, no mundo físico. Isso está dentro da terra. O Rabino Shimon disse, e eles foram terminados, representa tanto as obras e artesanato da Torá escrita, como as obras e artesanato da Torá oral. Todos os seus anfitriões refere-se aos detalhes das mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá, e as suas faces, os 70 aspectos alternativos da Torá, isto é, as variadas maneiras pelas quais a Torá pode ser interpretada, que correspondem às 7 sefirotes inferiores de Zair, Anpin e Nukva. Para cada um, inclui 10 sefirotes. 7 vezes 10 igual a 70. E outra interpretação para a seguinte frase. E eles estavam acabados. Os detalhes e aspectos alternativos de ambos, a Torá escrita e a Torá oral, podem coexistir e complementar-se. Os céus e a terra representam o particular e o geral. O particular refere-se à Torá oral, que explica todos os detalhes, detalhinho por detalhinho, de todas as mitvot, de todos os mandamentos. E o geral refere-se à Torá escrita, em que todas as mitzvot são escritas de uma forma geral. Por isso que é difícil quem lê somente a Torá escrita e não tem aula, não aprende um pouco de Talmud, Mishnah, Gemara, que é a Torá oral, fica difícil de entender. Então, quem só lê a Bíblia traduzida, interpreta muita coisa errada. E todos os seus anfitriões são os segredos da Torá e sua pureza, as regras de limpeza e impureza da Torá. Mais fundamentos são enfatizados, que são eles: a importância do estudo da Torá em geral e os segredos da Torá em particular. E idealmente, lutaremos com o Gan, a Parashat 53 da Torá. O homem não pode viver apenas de pão. Essa frase é famosa, né? Mas tudo que vem da boca de Deus. As mensagens da Torá de todos os níveis de pardes. Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar o que é pardes. Pardes é o acrônimo, são as primeiras letras de cada palavra, formado a partir das primeiras letras dos 4 níveis de interpretação da Torá, que é Peshat, Remes, Drash e Sod. A palavra pardes significa jardim ou pomar em hebraico, como citei lá o Gan. Por essa seleção, nos ajuda só porque essa seleção nos ajuda a satisfazer nossa necessidade de mergulhar em mistérios ocultos, não nos isenta do nosso trabalho necessário para construir um recipiente para receber esses ensinamentos. Este copo, esse recipiente, que agora nós vamos tratar como copo, esse copo é a Torá oral e é o receptáculo de todos os que estão acima, lá no espiritual. Assim como a Sukkah, a barraca, é um receptor de bênçãos, Sukkot, que é a festa das barracas, tem as letras Kos, que é copo em hebraico, ou significa Tiferet, significando que a Sukkah é como um copo cheio de bênçãos,
cheio de bênçãos de Deus. Também devemos nos moldar para ser Mekubalim, aqueles que recebem da fonte sagrada. Então nós temos que criar esse recipiente em nós mesmos, nos tornarmos um copo para receber essas bênçãos lá de cima. Então não adianta, se nós não criarmos esse receptáculo, as bênçãos não descem. Quando começamos esta aventura de aprender estes importantes conhecimentos do Zohar, é conveniente nos prepararmos a noiva, a Kalá, noiva em hebraico. São as mesmas letras de Alá, Kaá, direito, ou caminho legal a seguir, e se envolver no aprendizado de outras áreas da riqueza de fontes judaicas. Que isso você vai achar na escritura, que é a Torá, na Mishnah, no Talmud, no Midrash, no Musar, na lei judaica, que isso tudo é um conjunto da lei oral. Então, o vídeo eu encerro por aqui, lembrando mais uma vez, temos que nos tornar um receptáculo, um copo para receber as bênçãos. Então, às vezes a bênção está parada lá em cima, com dinheiro, saúde, mas você não cria um receptáculo, essa bênção não desce. Então não adianta você deitar na cama e falar, não, Deus vai cuidar de mim. Não, não é assim. Você precisa criar um receptáculo. Tem que criar uma ação e essa bênção vai chegar até você. Então, um grande abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.